Da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta quarta-feira, um dia após o Grêmio ter conseguido a sua importante vitória sobre o Fluminense. Foi sofrido, foi com dificuldade, muita dificuldade, foi de virada, mas o Grêmio construiu a sua vantagem. O Grêmio tem vantagem para o jogo da volta na próxima terça-feira no Maracanã, Rio de Janeiro, para assegurar a sua presença nas quartas de final da Libertadores da América. Falaremos muito sobre o jogo, a estratégia do Renato, acertos do Renato, erros do Renato, afinal de contas. O Grêmio tem a sua classificação encaminhada ou ainda essa vaga está sob risco a partir do momento que o Grêmio ontem enfrentou o Fluminense e apresentou algumas dificuldades. O mais importante, venceu e construiu a vantagem. E hoje, torcedor colorado, é dia do Internacional receber o Juventude no Beira-Rio. 7h30 da noite, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e o Inter buscando a sua primeira vitória sob comando de Roger Machado, tentando de uma vez por todas estancar a fase ruim que vive na temporada 2024. Vamos lá, de imediato, enquete na tela para vocês, falando sobre o jogo de ontem à noite lá no Couto Pereira, em Curitiba, na gélida Curitiba, onde o Grêmio conseguiu a sua importante vitória por 2-1. O resultado do primeiro jogo é suficiente para o Grêmio avançar na Libertadores? Sim ou não? Vocês participam no YouTube. Ribeiro Neto, só um spoiler para nós aí, Ribeirinho. É suficiente, sim ou não? Depende, né? Eu acho que diria o seguinte, dá para passar com essa vantagem, mas o Grêmio vai ter que jogar mais. E tem que ser mais inteligente, assertivo, e talvez o Renato tenha que fazer uma mudança no time. O Grêmio já está nas quartas de final da Copa Libertadores. Que vacina, que vacina, hein, Zé Gota? Que vacina, hein, não é vacina. Vacina do Zé Gota, hein? Não é vacina. E digo mais, eu fico muito feliz. Já está nas quartas. Fico muito feliz de ver. Entendi. Aí tu tá mentindo. Tá de roxo. Fico muito feliz de ver o quão assertivo foi Antônio Brum, né, contratando Mano Menezes como o reforço. O Mano quase. Ontem só faltou. Ontem na coletiva. Por pouco que ele não venceu. Ontem na coletiva, após o jogo, só faltou o Mano Menezes dizer, o nosso Grêmio, né? Só faltou isso. Pelo amor de Deus. Tinha que tirar a bandeira do Mano Menezes. Michele, o ódio do Alexandre Hermes pelo Mano Menezes é maior do que a secação dele pelo Grêmio. Tem um ponto. Ele tá feliz que o Mano perdeu e não que o Grêmio ganhou. Eu não precisei secar. Ele tá certo no ponto. Eu tinha certeza do que aconteceu. A mudança que o Mano fez depois que o Martinelli se machucou e botar o Keno, liquidou com o meio campo do Fluminense no final. Exato. E aí o Grêmio cresceu. Da metade do primeiro tempo pro final, o Grêmio cresceu pela mudança esdrúxula que o Mano fez. Passou pelo Mano. Muito bem. Alexandre Hermes, que não foi pra academia, né? Tu viu só? Analisou o jogo com detalhes ontem. Com detalhes, não, né? Tem irritado TV, com a troca tem televisão, e tudo mais do Mano Menezes. Tem televisão onde eu pratico a academia. Vamos lá, Nicole Ovic, nossa central. Vamos ouvir ele, Renato Portaluppi, na sua entrevista coletiva. Eu tava numa expectativa para a coletiva do Renato. Da Nicole, ó. Danada a expectativa que eu tava para a coletiva do Renato, que falou ontem após essa vitória sobre o Fluminense por 2-1. Diga lá, Nicole, boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba, boa tarde a todos que estão acompanhando os donos da bola. Exatamente, o técnico Renato Portaluppi falou sobre essa vantagem que vai levar agora para o Maracanã no jogo da volta na terça-feira que vem. Vamos ouvir o técnico. Qual será o tamanho dessa vantagem? Sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil, como foi. O Fluminense valoriza bastante a posse de bola. O Mano Menezes eu conheço muito bem, ele veio para se defender, apesar que foi um belíssimo jogo, para que ele pudesse decidir tudo no Maracanã. Não tem nada decidido, por mínima que fosse, a vantagem era importante, a gente conseguiu uma vantagem aqui, e a gente conseguiu. A gente joga pelo empate, isso não quer dizer que o Grêmio vá jogar pelo empate, mas uma vantagem é sempre uma vantagem. É jogo pegado, a gente não enfrentou qualquer equipe não é campeonato estadual, nós enfrentamos a atual campeã da Libertadores. Tem um grande time, não sei por que está passando essas dificuldades também no Campeonato Brasileiro, mas faz parte do futebol. Libertadores, 180 minutos, primeiros 90 a gente conseguiu uma pequena vantagem, que não nos credencia na próxima fase. Então é um jogo de Libertadores assim. Viva o Grêmio. Opa! Viva o Grêmio. Viva o Grêmio. Mas vamos lá. Ali, todo dia, o azul celeste. O azul celeste, né? Veio depois de uma vitória, do Grêmio.
E esse, né? Só um pouquinho, tu sabe que eu e o Gamba aqui somos representantes do bem maior do futebol gaúcho. Claro. Exatamente. Nós estamos aqui só para o bem do futebol. Achei que tu ia de roxo Aliás, hoje. me incomodou a frase do Renato. O jogo de ontem não foi estadual. Calma, Renato. Calma. Já tá calma. chegando, falta 4 meses. Respeita o gauchão. Respeita Ele não o nosso concorda gauchão. com vocês, Rumo então. ao octa, respeita o nosso gauchão. Ele Rumo ao não octa, né? concorda com vocês. Vamos lá. É que é fácil pra ele ganhar. O gauchão? Sim. É fácil? Mas eu tô cercado, cara. Vamos lá. Meu Deus. E não é. Vamos pro jogo. Eu tô vamos pro jogo. sozinho aqui, velho. Vamos pro jogo. Grêmio 2, Fluminense 1 de virada. Ribeiro Neto, eu sei que o torcedor do Grêmio sofreu, sei que tem parte da torcida do Grêmio que ainda está incomodada com algumas atitudes do Renato. O Grêmio sofreu mais do que deveria por decisões do Renato, mas para essa torcida do Grêmio eu vou dizer o seguinte: o Grêmio ganhou e tem vantagem, por mais que seja a vantagem mínima, o Grêmio tem vantagem para jogar no Rio de Janeiro. Tu sabe que eu faço sempre uma diferença, e é meio óbvio que eu vou dizer, tá? Quando a gente analisa jogos eliminatórios, nós temos que ter uma analisada no contexto. E qual é o contexto? Não adianta o Grêmio ter tido ontem uma atuação fantástica, um desempenho maravilhoso e não ter tido resultado. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque é um jogo eliminatório, não é um campeonato brasileiro de longa duração, onde o teu desempenho dá indicativos das possibilidades que tu tem na competição e tudo mais. Não, jogo eliminatório você ganha. Se ganhar jogando bem, melhor. Eu sei que jogar bem, teoricamente, tu tem maiores possibilidades de ganhar. Só que ontem foi equilibrado. Por vezes o Fluminense foi melhor, outras vezes o Grêmio esteve um pouquinho melhor. O Grêmio não fez uma grande partida? Não fez. Né? O Grêmio ficou devendo em muitas questões técnicas e individuais. Perfeito. Perfeito. É tudo verdade. Né? E isso tem que servir de parâmetro para as futuras decisões do Renato? Beleza. Tá? Agora, vamos celebrar o resultado. Porque em Libertadores da América, Copa do Brasil, qualquer vantagem é vantagem, meu amigo. Tu pode ter certeza que na terça-feira que vem no Maracanã, o estresse está todo com o Fluminense. O tempo corre contra o Fluminense. E o Grêmio vai ter que ser inteligente para saber aproveitar isso. Sem dúvida. Torcedor gremista, você que está me ouvindo. Você que conhece Libertadores e gosta de Libertadores. O Grêmio conseguiu ontem uma vantagem. Eu, sinceramente, Ribeiro, eu não sei de onde surgiu essa ideia em parte da torcida do Grêmio, que o Grêmio tem que ter show, que o Grêmio tem que ter desempenho. Mas o Grêmio não tem condições. Não tem como, não cobrem do Grêmio, do Renato, show, desempenho, envolver adversário, dominar o jogo inteiro. O Grêmio em nenhum momento na temporada, Pedro, fez isso, em nenhum momento. Então, o que a gente percebe, por vezes, é o seguinte, há uma tentativa de diminuir a vitória, o resultado, e cobrar desempenho, cobrar show. O Grêmio não mostrou isso em nenhum momento. O mais importante ontem era vencer o Fluminense. Não importa se foi de virada, não importa se sofreu, venceu. É que eu entendo um pouquinho, porque é o seguinte, tu sabe que a relação do Grêmio hoje com o seu torcedor e do Renato com a torcida é o eletrocardiograma. Né? Quando o Grêmio vai mal e não tem resultado, sabe que cai, né, um pau em cima do Renato. E o torcedor tem muitas razões para isso. Mas quando ganha, parece que o torcedor não relaxa. Ele tem que manter aquele jornalista que só luta pela tese. Entendeu? Tu tem que te adaptar, meu amigo. No caso de ontem, especificamente, o Grêmio conquistou a vantagem. Se o Grêmio tivesse feito isso contra o Corinthians em Itaquera com o homem a mais, tinha classificado. Porque faltou o resultado pro Grêmio. Faltou efetividade. Mas o Grêmio achou 2 gols. Beleza, faz parte do futebol. Eu quero comunicar para vocês que bola parada é o que mais decide no futebol de hoje. E, aliás, errado é o treinador que não treina a bola parada. É isso aí. Bola parada decide jogo. E aí, senhor Pedro Espinosa, representante da torcida do Grêmio nesse programa, representante oficial da torcida do Grêmio nesse programa. Oficial, né? Oficial. Eu quero te dizer o seguinte, para a parcela da torcida do Grêmio que ainda está nutrindo um ranço pelo Renato, né? Os erros do... É claro que o Renato erra, ele sabe que ele erra. Bastante. Mas todos os técnicos ou a torcida do Grêmio de uma vez por todas fecha com o time, abraça o time e abraça o Renato para esse time seguir na Libertadores, porque passando pelo Fluminense, volta à arena. Então vai voltar a ter o ambiente da arena. Ou fecha com o time de uma vez por todas, o Grêmio não vai conseguir nada. O Grêmio não vai conseguir nada. Eu acho que o torcedor tem todo o direito, é legítimo criticar, ponderar e tudo mais. Agora, implicância,
má vontade, perseguição. O Grêmio não vai conseguir nada com esse ambiente. Se quando o Grêmio voltar para a Arena, o torcedor que for para a Arena for com esse sentimento, isso não vai ajudar em nada o Grêmio, em nada. O Grêmio ontem disputou, na noite de ontem, o Grêmio disputou Libertadores da América. É assim que se joga Libertadores da América. O desempenho do Grêmio, eu, Pedro, pelo menos, eu não vou cobrar agora, quase entrando em setembro, porque a temporada está quase no final. E numa competição onde há jogos eliminatórios, bem como disse o Ribeiro, se vence, não se discute as razões pelas quais chegou no resultado. O resultado está posto, é uma vantagem. O Grêmio jogou o Libertadores da América. O primeiro tempo de ontem foi um primeiro tempo de 2 treinadores que conhecem a competição. Claro. O Mano Menezes fez ontem Libertadores da América contra o Grêmio. E o Renato, quando o Mano mexe errado, fez Libertadores da América contra o Fluminense. É assim que se disputa Libertadores da América. O Grêmio, em 5 minutos, conquistou uma vantagem importantíssima para o jogo de volta no Maracanã. Trazendo para a grenalização e agora dando uma espetadinha, em 5 minutos o Inter perdeu para o Fluminense na Libertadores da América. Perdeu. O Grêmio venceu o Fluminense. Então, assim, jogar Libertadores da América requer atenção. O Grêmio do primeiro tempo ontem parecia o Grêmio do Mano Menezes de 2007. Aquele Grêmio que custava engrenar, sabe? Mas que o fator local e as atitudes singulares faziam com que o Grêmio vencesse as suas disputas. E o Grêmio me lembrou muito aquele Grêmio de 2007. As singularidades, os momentos singulares da partida, como o amadorismo do Rodrigo Eli, eu vou deixar para comentar durante os donos da bola. Eu vou enaltecer os 2-1 conquistados pelo Grêmio. O Grêmio foi o Grêmio na Libertadores da América. Então, o torcedor do Grêmio, se satisfaça em saber que o Grêmio disputa a Libertadores da América como poucos clubes. O Grêmio é tricampeão da América. O Grêmio está vivíssimo, buscando ainda o tetracampeonato. Porque se o Grêmio consegue o êxito de passar pelo Fluminense, as chances aumentam. E mais, estamos longe da zona de rebaixamento, dos pontos corridos, e isso dá sim ao Grêmio credenciais para disputar de fato a Libertadores da América. Então o Grêmio disputou a Libertadores ontem, no jogo de ontem, no Couto Pereira. O Grêmio fez valer, sim, o fator local. O Grêmio deu ao seu torcedor indícios de que, quando há bola parada, há esperança. O Reinaldo, quando vai para uma cobrança de pênalti, ele me tranquiliza, que ele já tinha feito isso contra o Corinthians. Alta no canto, goleiro nenhum no mundo pega. E o Reinaldo, quando vai para a sua cobrança, ele faz isso, ele repete, ele só trocou o lado. Contra o Corinthians ele colocou no lado direito, ontem ele colocou no lado esquerdo. Então, assim, parabéns ao Grêmio por nos dar, a nós torcedores gremistas, a felicidade de estarmos com uma vantagem encaminhada numa competição que nós sabemos jogar muito. Renato, foste bem. Reinaldo, foste muito bem. O grupo como um todo foi muito bem. Rodrigo Eli, mais malandragem na próxima, porque tu não estava na área da defesa, tu estava na área de ataque. No primeiro pescoção do Ganso, cai no chão, cara. Hoje tem VAR. Jogo, tá? Tava bem. Hoje tem VAR, Rodrigo Eli. Cai. O cara te abraçou, cai. Entendeu? Mas fora isso, parabéns ao Grêmio. O Grêmio jogou o Libertadores da América como se joga, conquistando. Tá ali o lance. Ó, o Ganso abraça ele. Ali, se ele cai ali, terminou. É pênalti. Se ele cai ali, terminou. Se ele cai ali, é pênalti pro Grêmio. Faltou malandragem pra ele, ó. Ele é abraçado. Aí ele segue. Ele segue a disputa e aí ele acerta o Ganso. Se ele cai ali, é pênalti pro Grêmio, cara. Não, e ele dá 2 atrás e uma na frente. E uma na frente. Só que assim, né? Ó, o lance é que eu entendo quem vai argumentar que o lance do Ganso talvez também valesse um cartão vermelho. Concordo. Porque ele dá com o braço, ele dá um enganchezinho no pescoço do Rodrigo Eli. Sim. Só que aí tem um detalhe. Só que esse lance não foi pro VAR. O VAR não chama. O VAR só chama. O VAR não chama para amarelo. Exato. Só chama pro ali. E tem e ele não pode chamar pro amarelo, né? Esse que é o ponto. Ó, isso aí não vai pro VAR. Nada disso aí. Ó, agora vai. É que tá. O braço do Ganso, há quem justifique que pode ser um lance de disputa por espaço. Pode ser sim. O soco dele, quando ele fecha violência. a mão, aí é agressão. Não tem que fazer. Ele correu risco. Ele correu risco. O mesmo que eu falei do Gustavo Nunes lá no jogo contra o Corinthians, eu falo do Rodrigo Eli. Ele correu risco. Vem cá, na área, com VAR hoje em dia, tu vai dar um soco no jogador, vai pegar.
Com certeza. Vai pegar. Não é a Libertadores de anos atrás que não tinha VAR, que quase tudo era permitido em campo. Justamente por existir o VAR atualmente, quando o Ganso abraça, assim, ele tem que cair. Só que assim, o Ribeiro tem razão nesse alerta. O Rodrigo Eli foi bem. Tava bem. E o Grêmio vai sentir, por incrível que pareça, o Grêmio vai sentir falta do Rodrigo Eli. Até porque ontem não tinha o Kahneman. Não tinha o Kahneman. E outra, até porque o Grêmio vai de 3 zagueiros do Maracanã. Tu acha? Não tenho nenhuma dúvida. Volta o sistema com 3 zagueiros? Porque o Grêmio vai jogar para não perder. Mas sabe que tem alguns aspectos sobre o jogo do Maracanã que a gente tem que trazer para o debate. Mas tu viu o que o Renato disse, né? O Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate, mas não vai jogar pelo empate. Mas essa frase do Renato, eu não compraria a ideia dos 3 zagueiros. Ele pode estar um pouquinho calejado do Corinthians, eu acho. É que tipo assim, levar que ganhar. Não, eu entendo, mas ainda assim, a ideia de cozinhar o jogo, eu acho que ela pode não estar sendo tão bem-vinda dentro do ambiente do Grêmio, nesse jogo de volta. O início do jogo ontem, foi completamente diferente do que a gente projetava. Claro, o Fluminense em cima do Grêmio. O Fluminense, em algum momento, teve 75% de posse de bola, velho. O Fluminense foi em cima. E olha a frase do Renato ali, ó. A gente joga pelo empate. Isso não quer dizer que o Grêmio vai jogar pelo empate. Pra mim, o Grêmio vai com 2 zagueiros lá, velho. O Grêmio vai pra dentro do Fluminense. Vai pra dentro do Fluminense pra liquidar o confronto. O jogo de lá tem mais um argumento ainda que a gente precisa colocar no debate. O Grêmio vai pro final de semana para enfrentar o Bahia podendo poupar. O Fluminense tem o Corinthians. Ela não vai poder e não poupar. pode poupar. Nenhum. E outra, vai nenhum. enfrentar um Maracanã pressionando o Fluminense. Perfeito. Então, assim, é outro cenário. E aí, pro Grêmio ficar maior ainda no jogo, eu penso que é mais fácil. O Grêmio tem uma baita chance nas mãos. E o Grêmio está mostrando que as lideranças, elas cada vez mais se engrandecem em momentos decisivos, tá? O Marquezinho fez uma defesa ontem importantíssima. Importantíssima. O goleiro Marquezinho foi deveras importante ao Grêmio. Cara, mas deveras é muito velho. Muito velho. Pelo amor de Deus. Entrega a idade, né? Entrega a idade. É que ele faz a defesa e o Rodrigo ele tira em cima da linha, né? Mas a defesa dele amortece o chute. Mas é o que eu tô te falando. E faz com que ela chegue... Deveras importante. Leve né? o Rodrigo Eli. Eu acho que o Renato, na verdade, ele botou já na coletiva a postura que ele vai jogar. Ele vai sim jogar, não pelo empate. Ele vai fechar o jogo, o time dele. Quando ele bota... Isso é uma vírgula, né? Que ele só faz pra, falei que vou jogar pelo empate. Então ele vai lá e... Não, mas não quer dizer que eu vou jogar pelo empate. Eu acho que ele vai ser inteligente nesse sentido, né? Porque tem... Isso que a Michele falou, eu lembro muito do Inter Fluminense lá no Maracanã. Quando o Inter joga com o Fluminense os primeiros 15 minutos, de igual para igual, a torcida começa a ficar impaciente dentro do Maracanã, na semifinal do ano passado, e começa a vaiar, e começa a pressionar. Num ambiente que não era tão tensionado quanto hoje. Muito diferente. A torcida do Fluminense ela é muito diferente. Ano passado era o Fluminense com esperança de ser campeão da América. A torcida do Fluminense ela é muito diferente da torcida do Flamengo, por exemplo. O Flamengo apoia o tempo todo. O Flamengo fica apoiando o tempo todo. A torcida do Fluminense não. A torcida do Fluminense não só esmorece, mas começa a pressionar o time. Não, e já vai pressionar. O Fluminense vai pressionado pro jogo da terça-feira. Sem contar isso. E se ele não ganha do Corinthians no final de semana, o ambiente é pior ainda. São cenários diferentes. O cenário pro jogo de terça é o seguinte, tá? Eu não tenho dúvida que a torcida do Fluminense, independentemente do que acontecer no final de semana, lota o Maracanã, tá ok? Onde é que é o jogo do Fluminense? Fecha com o time e vai para apoiar o time. Vai para empurrar o Fluminense. Agora entra isso que o Ernst trouxe, tá? Tu fecha com o time e tu vai para empurrar. Tu pega 15 minutos de jogo. E o Fluminense não puxa o torcedor para o seu lado, aquilo que era apoio vira cobrança. E aí entra o jogo do Grêmio. E aí entra o jogo mental do Grêmio para terça-feira. E não só isso, daí tu tem dessa vez não é corneta, tá? Dessa vez é verdade. É sério. Daí tu tem um elemento dentro na tua casa-mata que provavelmente vai querer pegar e desafiar a torcida.
vai querer pegar e vai dizer, vai querer virar para a torcida e calma, ó, não briga com os jogadores e tal. E aí, aí se vai o boi com as cordas, que é o Mano Menezes. O Mano Menezes adora virar para a torcida. Vai o boi com as cordas. Nós estamos muito jovens hoje. Nós estamos numa jovialidade assim, impressionante, cara. Daqui a pouco tu vai dizer que tem que voltar para a vaca fria. Tá, então nós vamos esperar tu falar vibe do programa. Aí quando tu falar vibe... Vibe já é antigo, agora é NASC. É NASC. É NASC. Tá. É NASC. Clutch. O clutch. Mas assim, Tu te considera clutchzeiro, Ribeiro? Não, eu até, porque eu aprendi essa expressão agora há pouco, entendeu? Perfeito. Mas enfim. Ainda não chegou até Vamos por partes, Agora sim, claro que a troca do Mano ali numa situação de lesão, vamos ser sinceros, né? Colaborou para o crescimento do Grêmio? Claro. Mas sabe que eu acho que ele não Claro. fez por mal. Não, o que ele eu não penso fez que ele por deve mal. É ter que o Fluminense estava considerado. tão bem no jogo. O Arias estava com um corredor tão aberto pelo meio. Ele achou que pensou assim, dava. vou ganhar esse jogo. Exato. O problema é se nós estivéssemos hoje aqui nos donos falando desta falta de aproveitamento do Grêmio num, entre aspas, erro do Mano Menezes. Porque o Grêmio soube fazer a leitura e ali o Grêmio começou a crescer no jogo. Porque Exato. voltou na segunda bola, o Fluminense ficou sem marcação no meio, o Grêmio começou a roubar a segunda bola e mesmo sem profundidade, mesmo sem grande organização, o Grêmio pressionou o Fluminense, sabe? Aliás, o jogo, ele se dividiu assim, tá? Na minha humilde opinião, comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes ao lado da Michele. Brilhante. Quero falar sobre Cristaldo contigo daqui a pouco. O Grêmio, o Fluminense começa surpreendendo, porque ele tem a posse de bola, tá? Tem uma chance de gol que o Pedrinho falou agora, que foi o Marquezine que salvou. O Rodrigo Eli tirou a bola, porque a bola veio bem fraquinha. Quem amorteceu foi a defesa do Marquezine. Mas tudo bem, se o Rodrigo Eli não tá ali, é gol, tá? Isso. Então, uma jogada ensaiada de cobrança de falta. E o Grêmio se viu envolvido, o Grêmio não tinha chegada, sabe? O Braithwaite não via a cor da bola. Não chegou a bola nele. Tá? Não chegou. E aí, quando o Mano Menezes faz essa alteração, o meio do campo do Fluminense faz assim, ó, pluft. E aí o Grêmio toma conta. E o Grêmio vai comer. O Grêmio finalizou muito de fora da área, acho até que foi uma orientação do Renato. O Grêmio até, em algum momento, se precipitou. Em vez de finalizar a jogada e tal, o Grêmio resolveu abrir o espaço, não tem gol. Tá? E aí as suas chances são menores. No Até segundo porque tempo, tinha uma blitzinha ali, né? o Fluminense começa igual. O Fluminense começa melhor. O Arias foi... Aí sim o Mano Menezes viu que a coisa ficou feia. Ele coloca o Arias quase como um volante pela esquerda, tá? Se juntando ao Queno. E aí o que aconteceu? O Fluminense tomou conta do jogo. Sim. E Mas aí, assim, ó, se tem alguma lição... Mas, só para terminar, tá? Quando ele resolve reorganizar o time, aí o Mano foi bem. Porque ele tira o Queno, tá? E tira o Alexander, e ele coloca 2 meias. Que é bom jogador, né? O Bernal e o Lima, ex-Grêmio. Isso. E aí o que aconteceu? Ele tomou conta do meio campo de novo. Perfeito. E Trouxe o aí, jogo pra ele de novo. sai o gol, sai o gol do Fluminense. Para aí o Renato resolveu mudar o time do E aí Grêmio. ele toma o gol, muda o time, e aí o Grêmio puxa o jogo Na pra real, cima. foi o um Renato jogo dos gosta- dois técnicos se respondendo também, né? O Mas- Renato tá certo, foi um jogo muito equilibrado. Muito, é muito. um jogo que foi decidido em detalhe. E a leitura Foi dos decidido em dois, detalhe. do Mano e do Renato nas coletivas foi justamente essa. Foi um bom jogo Foi um de bom futebol jogo, foi um jogo e de foi estratégia. equilibrado. Foi Mas equilibrado. não tá errado dizer que o Grêmio achou 2 gols, não tá errado. Foi mesmo. Não, só que é achou aquilo. um pênalti e um gol de falta, pô. Mas, gente, Que é do aí- jogo, né? É que aí Que é do entra- jogo, né? A aí- vitória tá aí também. Assim, ó, aí entra também aquilo que a gente não pode ignorar, que é o futebol. Eu gosto muito de analisar taticamente, adoro essa parte, mas vamos lá, vamos colocar aqui Grêmio e Inter, os dois contra o Fluminense, tá? O Inter contra o Fluminense no ano passado teve o desempenho e não teve o resultado. Sim. O Grêmio contra o Fluminense esse ano não teve tanto desempenho, mas teve o resultado. Mata-mata, jogo decisivo, margens muito pequenas, tu precisa do resultado. É claro, o que pesa Grêmio é o fez o resultado. certo. Agora é o seguinte, Ribeiro Neto, tá? Vou me aliar a Ribeiro Neto. Vou me aliar a Ribeiro Neto. Venham! Vou me aliar a Ribeiro Neto. Venham! Você sabe o quanto eu defendo, não vou usar no passado o verbo, o quanto eu defendo o Cristaldo. Mas o Cristaldo
em jogos decisivos, precisa chamar a responsabilidade. O Cristaldo desaparece então aqui, em jogos decisivos. O Cristaldo está dando margem, está abrindo lado para o Monsalve assumir a titularidade no time do Grêmio. O jogo de ontem eu vejo da seguinte maneira, Pedro. O Renato prioriza a gestão. O Renato prioriza a sequência. Cristaldo, tu vinha sendo meu titular até agora. Eu tenho uma decisão contra o Fluminense. É tu que vai jogar. Mas tu tem que assumir responsabilidade em jogo decisivo. Tu é o meu cara do meio campo e o Cristaldo desaparece em jogo decisivo. Desaparece. Vamos fazer uma triangulação aqui. A bola pra mim eu já passo pro Ribeiro. Fecha aqui, por favor. Fecha no homem, Tire. O Renato, legenda. o Renato, ele é pródigo e consegue sempre ser genial nas suas entrevistas coletivas. E ontem ele disse, aí é que entra o Renato, que eu sou pago pra pensar. Renato, eu confio na tua inteligência. Se tu realmente vai pensar, e é muito bem remunerado para isso, dá um jeito de colocar o colombiano no time do Grêmio. Não há mais espaço para ele não jogar. Ele precisa começar. Por favor, Renato, os melhores têm que começar, Renato. Então bota o guri. Bota o guri. É que o legal é que ele é pago para pensar só quando ele ganha, tá ligado? Esse é o grande negócio. Ele é pago para pensar só quando ele ganha. Quando ele perde, ele ataca as pessoas. Quando ele perde, ele ataca as pessoas. Eu disse nesse programa, era ruim com o Renato, é pior sem ele. Eu digo todos os dias aqui nos Donos, Renato, tu tens aqui um fiel escudeiro, então por favor me ouve. Vamos ouvir ele. Nicole, traz a palavra dele. Renato, sobre Cristaldo ou Monsalve. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, Nicole. Isso mesmo, Gamba. Ele respondeu, né, se tem a possibilidade dos dois jogarem juntos ou não. Falou sobre o desempenho do garoto que chegou aí e vem chamando a atenção, né? E Cristaldo que está abaixo no seu desempenho atual. Vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi. Quanto aos dois, o Miguel e o Franco, pode ser que aconteça, uma hora ou outra. Porque para vocês é muito fácil. Por que fulano, Beltrano e Ciclano não jogam juntos? E eu já vejo a parte tática também, que vocês não enxergam muitas vezes a parte tática. E aí vocês fazem opinião pública, aí o torcedor quer que eles estejam todos juntos, mas eu sou pago para pensar. Não adianta ter todos os jogadores diferenciados dentro do campo, e aí quem vai marcar? Então eu tenho que pensar em termos de parte tática também. Mas que mania que tu pegou agora de ridicularizou o gesto que tudo eu ridicularizo. Não, eu não. Pelo amor de Deus. 8 jogos. 8. Torcedor do Grêmio, presta atenção. 8 jogos. 8 jogos. Sei, perder. Se não tá bom assim, não sei mais nada. E tem chances de continuar assim. Bahia, Fluminense na volta. Ontem, enquanto estava dando São Lourenço 1-0, estava passando São Lourenço, o Grêmio... Não vamos nos precipitar, mas se passar para a próxima fase... Aliás, um abraço para Lucas Colar. Decidiria na Arena, passando para a próxima fase com o São Lourenço, decide na Arena. Cara... Vamos lá. Ribeiro Neto, o negócio é o seguinte, a frase do Renato, tá? Eu vejo a parte tática que vocês não enxergam. Falando sobre Cristaldo e Monsalve. O que ele está dizendo? É que eu acho que ele não viu ainda, tá? É uma das frases que eu meio que... Eu divirjo do mestre. Do mestre? Porque se é uma coisa que o Cristaldo não colabora, é com a parte tática. Então, se ele realmente vê, ele já tinha trocado a hora. Não, mas acho que ele não está falando sobre isso. Eu acho, Ribeiro, que ele está falando da questão de ter o centroavante, ter o Cristaldo e ter o Monsalve. Os dois juntos. Porque aí ele tem 3 jogadores que não entregam tanto na parte tática. Se for sobre isso, eu tô fechado com o Renato. Eu concordo com ele. Eu não vejo hoje como o time do Grêmio comportar os dois juntos. Penso que é um é outro. Não existe isso, né? Um é outro. Eu também acho. Claro. Mas eu acho que ele tá entendendo as perguntas muito nessa linha, entendeu? Da parte tática. Aí a parte tática complica de fato. Lembra do Grêmio quando era treinado por Celso Juarez Rotti? Celso Rotti. Olha aqui. Mas ele tá falando do Grêmio. Ele tá falando do Grêmio. Quando tinha Douglas... O que te enlouquece mais, Celso Rotti ou Mano Menezes? Talvez. Acho que recente o Mano. Mas na história... O Celso. Quando o Celso machucou muito, né? Quando o Celso treinava o Grêmio, e o Grêmio tinha Douglas
e tinha Marquinhos. Ele ama trazer exemplos do Celso Roth todo o programa. Não, é um amor pelo Douglas Celso e Roth. Marquinhos. Lembra do Marquinhos, Ribeiro? Sim, Marquinhos, claro. o rei da sim. bola parada. Sim. Eu não me lembro qual repórter perguntou, Celso, por que Marquinhos e Douglas não jogam juntos? E a resposta dele, porque eles têm fibras lentas, né? Eles não recompõem, né? E é isso que acontece. Se joga Cristaldo e joga Monsalve, Mas o Monsalve recompõe. tá, mas precisa dos dois recompondo hoje. Não dá pra um ficar parado Tá olhando, bom. entendeu? Tá, mas vamos lá. Eu tenho duas coisas para dizer para ti. Em primeiro lugar, o Monsalve só tem uma chance de jogar contra o Fluminense. Se ele matar a pau contra o Bahia, aí não tem quem tire do time. Mas é difícil. É um jogo difícil contra o Bahia, tá? Dificílimo. Bahia vem muito cheio bem. de Armandinho, entendeu? Tu não vai E se falar eles aquilo que têm- tu falou da outra vez, né? Não, é cheio de Armandinho e tal. Se eles Armandinho, tudo bem. se deixar os caras jogar, é que nem o futebol de Beira da É, Praia, e aí né? tem a lição Se do deixar os Ganso, bo- né? Que ele deixar foi os chamar boleiros o jogar. Bahia, foi jogar contra Eu o lembro, Inter, né? lembro. O time de gordinho. Time de gordinho. Eu fiquei recebendo então. notificação pela esta fala tua 6 dias seguidos. Ele mas fala A e tu que torcida do paga. Bahia. Não, é porque marcaram todo mundo, né? Olha aqui o absurdo. Aí era o Ribeiro chamando o time do Bahia de gordinhos. Ô, É, o Gamba, time de Armandinho, assim, sabe, né? mas dentro disso que tá falando o Ribeiro, tem uma lição do jogo de ontem que o Grêmio pode aprender pro jogo contra o Bahia. O Grêmio ontem deu uma liberdade um pouco a mais pro Ganso. E o Ganso, ele é aquele passe, entendeu? Ele é aquele passe pro gol. A característica dele é aquilo ali. A A decisão qualidade é essa. dele é aquela isso aí. ali. E aí, Michele, e aí que eu fiquei espantado quando eu vi a forma como o Gemerson marcou o Ganso. Não, como Exato, assim? distância. A forma claro, como ele quê? Não, a forma Como como ele ele acompanhou. como ele observou Porque, assim, o Ganso jogador fazer o como cruzamento. Ganso, tu não marca a distância. Não, Tudo que cara, o Ganso claro que precisa não. é tempo e espaço para que ele pense e consiga projetar o companheiro que está Exato. chegando. Cara, eu ainda e disse o Grêmio ontem- fez uma marcação, o Gemerson fez uma marcação do Ganso, como se não conhecesse o E o Ganso. Bahia, Bahia tem jogadores assim. Sim. Que se tu dá Sim, esse tem tempo, o eles... Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Exato. Ele abriu o espaço para como se fosse um jogador de velocidade, Que né? fosse a profundidade, ou fosse buscar pra a jogada onde- pessoal. Pra onde eu tenho que dar o bote agora, mas não, né? Na verdade, Cara, o Ganso o é mais Grêmio- Era tudo que ele técnico. queria, ele parou, olhou. A marcação do Gemerson ontem foi igualzinho ao Grêmio de 2007 com o Riquelme no Olímpico. Aí vem. Ele é nostálgico. Ele é né? nostálgico. Igual? olha. Bela definição, ele é nostálgico. O Mano foi perguntado naquela época o seguinte, vai fazer marcação dupla ou por setor? Por setor. Tá lá. Tá lá no Google, lá, outra bota coisa lá. que eu quero Mas aquele Bota Boca, lá quanto mas foi. aquele Boca era um Caxias com grife, né? Outra coisa que eu Aquele quero abraço, dizer. Pelaipe. um dos melhores times da história do Um abraço. Outra coisa que eu Paulo gostaria de Pelaipe. dizer. Vila Sante, acabou a Copa América, meu bruxo. Pode voltar. Ah, não. Não Tá. vou aceitar isso. Pode voltar. Não vou aceitar. Volta, olha, porque a tua não vou régua, aceitar. era Não, bem não. alta, tá? Nós estamos Não, Ribeiro, com algum problema. Aí o jogador mais companheiro regular, dele- Não gostou do Vila Sante? O jogador mais regular do Grêmio. Tá, e os companheiros do Vila ele Sante? consegue. Não tá a o mesma Ribeiro ele coisa. fala mal de todos os bons jogadores. Você já percebeu isso? Todos. Olha só, ele não gosta do Cristaldo. Agora ele tá falando do Vila Sante. Ele já falou do Ener Valencia. Ele disse que o Borré também não presta. Superestimado, Cara, é, óbvio. é impressionante, Me ajuda Ribeiro aqui. Neto, cara. Me ajuda na argumentação que talvez tu convença algumas pessoas de que realmente o Vila Sante precisa voltar na Copa América. Eu não preciso convencer, só o cara conseguir assistir o jogo. Entendeu? Agora me deu uma de Renato. Agora me deu uma de É, Renato. pra seguir a gente. como eu não assisti, então não, é Eu verdade. enxergo tática que vocês não enxergam. A forma Dá uma sutil, porrada em todo a forma mundo. sutil de chamar o colega de burro. É isso aí. Ele foi o Tigre. Isso. Isso aí, eu posso usar pra Deveras, parábola do vamos lá, time. Deveras. Vai lá, Hype. quiser. Vai lá. O Vila Naski. Sante, ele é um Vai. jogador, talvez, eu até acho que ele é... O Soteldo agora ganhou a régua, né? Porque ele sempre foi, nos últimos momentos, o melhor jogador do time, o Vila Sante. Por isso que a régua dele é alta. Né? E o Vila Sante, eu não sei se é por causa da companhia do Dodi e do PP que está atrapalhando a sua regularidade. Tá? Quando o Dodi joga, o Vila Sante se solta mais, porque o Dodi tem a capacidade de ocupar esse espaço. Quando o Vila Sante que tem uma volúpia, ele vai para frente. Tá? Quando ele joga com o PP ele não tem uma disciplina tática. Fica mais difícil. E aí o Vila Sante tem que se desdobrar para fazer as duas funções. Marcar na cabeça de área e chegar na frente, porque é natural do futebol dele. E dos mais recentes era o Carbajo, né? É isso aí. Que E o agora- Carbajo agora, nos últimos jogos de ser vendido, estava sendo titular. E o Carbajo é um jogador que joga posicionado. Mas ele é um jogador de meio.
E por isso que o Renato tentou forçar a escalação dele, tá? E eu acho que essa alternância de companheiros prejudicou a regularidade. O Vila Sante, ele tem que, a então cada não é o jogo, Vila Sante. descobrir É o como é conjunto. que vai É se o posicionar. conjunto. É o conjunto. É a a parceria que está dinâmica. prejudicando. Não, tá mas bom? acontece que afeta, sabe por quê? Ele Afeta, perdeu o mas time não da é bola. ele. Tá, mas tu Mas tá O não Vila é Sante isso. sempre Seguindo foi... o Inter, hein? Tudo bem. O Vila Sante sempre foi um que dos o Inter? maiores desarmadores do Grêmio. Tá, mas tu tá falando Ele tá chegando taticamente, atrasado em tu tá todos os falando lances. taticamente, então, nesse momento, Não, né? a parte tática tá prejudicando o individual. Olha aqui, deixa eu dizer o seguinte. O teu byte foi muito bom. Vila Sante precisa voltar da Copa América. Eu clicaria. Só que a tua argumentação é perfeita. É o conjunto que pode estar prejudicando o Na Vila verdade, Sante. ele precisa que alguém volte de algum lugar para ser companheiro É dele. isso aí. Porque ele voltou Alguém da volte Copa a jogar América. para ele voltar Na verdade, a ser protagonista. ele voltou. Tá perfeito. Na verdade, Correto. Renato, tira o Vila Sante Não, então, Renato. não. Tira o Vila Sante, Renato. Não, porque- não foi isso. Tira o Vila Sante. Aí você está Tira. sendo, aí você Tira. está sendo um cara que deveras não está entendendo. Tira o Vila Sante, Renato. Mas é um que problema daí pro Grêmio, tem, Vila Sante. mas é que daí tem a questão também até física, né? Eu sei que já faz um tempinho já que a Copa América voltou, acabou, que ele já voltou da Copa América e tal, mas ele não o teve treino parada. físico, Não teve o parada. treino e o treino físico de Eu jogador vou que te tá na dar, seleção é bem eu vou diferente. te dar 16 jogadores pra gente discutir antes no Grêmio do que discutir o Vila Sante. Não, eu também. Pelo menos Não tem nem- 16. Não, bota aí 18. Pode ser. Vamos lá. Cole, vem pra cá, vem pra cá. Hoje é dia de Inter, hein? Hoje é dia de Inter. Fechamento? Fecha o portal. Fechamento do Peraí. portal, E 7h30 da noite, tem- Beira E amanhã Rio. tem profeta. Mas depende do resultado? Claro, depende. Muito bem. Nicole, vamos lá. O Inter para encarar o Juventude hoje. Vamos lá, Felipe Gama. O Inter que enfrenta o Juventude em casa hoje às 7h30 da noite. Lembrando que você acompanha todos os detalhes da partida a partir das 6 horas da tarde na Rádio Bandeirantes. E o técnico Roger Machado deve levar a campo Rocher no gol, Bruno Gomes ou Igor Gomes, né? A dúvida aí na lateral direita. A dupla de zaga, o chegado aí Agustin Rogel e Robert Renan. Bernabé na lateral esquerda, abrindo o meio-campo Rômulo, Thiago Maia e o garoto Gabriel Carvalho. E mais à frente, Wanderson, Wesley e Ener Valencia. Lembrando que Gabriel Mercado e Fernando estão de volta e ficarão à disposição do técnico Roger Machado. Bruno Tabata, também novo reforço colorado, também já está regularizado no BID e ficará à disposição no banco. O Juventude vem embalado aí, né? Vem classificado na Copa do Brasil e o Jair Ventura tem reforços importantes que estão voltando de suspensão. O goleiro Gabriel, o lateral esquerdo Alan Ruschel, o volante Mandaca e o atacante Lucas Barbosa. Portanto, esse é o time do Inter aí que deve enfrentar o Juventude hoje à noite. Muito bem, esse é um jogo atrasado da sexta rodada. Alexandre Ernst, por gentileza, pode contar até 3, respira fundo e nos diga o que representa o jogo de hoje à noite no Beira-Rio. A rodinha, ó. É que, na verdade, se a gente for olhar pelo histórico, é o grande algoz do Inter na temporada, né? O Juventude Começou com ele. O Juventude, na Qual verdade... competição? Não... Gauchão? Ah, Gauchão. Dos Por 5 mais- enfrentamentos, o Inter só ganhou um, né? Da primeira fase. Ou seja, Por isso que fecha Com o portal reservas. hoje. tudo começou no Gauchão. Aquela competição que vocês Na verdade, desdenham, né? Na aldeia. Tudo Mas começa tá lá. voltando, tá Tudo voltando. começa Comecei lá. nos donos, campeão gaúcho. Não vem É. com essa aí. Não, o gauchão, ele determina muita coisa, eu sempre falei isso. Sim, vamos Pro lá, mal. Ernst. Não iremos te interromper novamente. Não, é que na verdade... não. Pode ser. É que se a gente for olhar, né, que o Juventude conseguiu esfacelar mesmo um projeto de 2024, vocês têm muita razão, né? E começa pelo Campeonato Gaúcho, mas na verdade, se a gente for avaliar não só o time do Juventude ou o enfrentamento Juventude-Inter, a gente tem que colocar um contexto muito maior, né? Não é só a questão do Campeonato Gaúcho, mas o fato, por exemplo, de a O Inter é direção... freguês do Juventude em 2024? Não, na história, né? Vai depender de hoje. Vai depender de hoje? Vai depender. Na história é, né? Uma eliminação na Copa do Brasil, uma eliminação no Campeonato Gaúcho não é suficiente para dizer que o Inter é freguês do Depende Juventude esse ano. ainda de mais um. Por isso, porque tu quer mais uma paulada para considerar freguês. eu Então, sei- não é freguês do Juventude Tá, esse só ano, um pouquinho, Ribeiro. só um É pouquinho. freguês do Juventude esse Eu ano. admito que Agora, eu ninguém tenho... conhece mais o Juventude que o técnico do Internacional. É, aí que tá. Esse é o ponto. Eu admito Boa que noite, senhores. eu tenho insistido, entendeu? Eu admito que até não tem dado muito certo as minhas previsões. Eu admito. Mas eu não posso mentir para o telespectador. O meu feeling, sabe? O que me vem à mente nesse momento, Há quantos anos tu tá nessa brincadeira chamada futebol? há muito tempo, Vai, Ribeiro.
é hoje. Aí, ó, viu? Hoje fecha o Tu portal. falou isso do Rosário Central, que o Inter ia eliminar o portal, Rosário gente? Central. O portal, porque tudo começou. A roda Porque de tudo Você sabe. começou Vai com a ganhar, juventude gente, do Campeonato assim, ó, Gaúcho. vai ganhar um jogo valendo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Inter vai voltar para a Copa do Brasil? Vai voltar para a Sul-Americana? Vai chegar na final do Gauchão? Não vai, que portal! O jogo não vale quase nada. Claro que Vale. 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 Experimenta o Inter perder. Por uma questão Nem mística, vale. perder, não Experimenta ganhar. o Inter não ganhar Não pra te ver ganhar. se Tá, não mas o que eu vale quero nada. dizer é que comparado, vou refazer minha tese, comparado aos outros enfrentamentos, o jogo é o jogo entre Inter e Juventude que menos, quase que correto. praticamente o que menos Tá vale. correto. A exceção do jogo da primeira fase do Gauchão. Então assim, ó, pro Inter fechar o portal, desculpa, não é ganhar do Juventude pela 6ª rodada. Esse grupo, esse time, esse clube tem que fazer muito mais, gente. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, vamos. Começa pelo começo. Mas Não, olha aqui, o Inter já em começou algum várias momento- vezes. O Inter, em algum momento, É. precisa estancar isso. É por isso que o né? título é o Gauchão. Precisa estancar isso, né? O Juventude se tornou, em 2024, por Internacional, o clube que destruiu o projeto do Alessandro Barcelos. Foi Juventude. Não, mas é que Lá na no verdade... Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. Mas é que, na verdade, é que aí que tá. Eu vou tentar falar pela 3ª vez, né? Porque como eu não consigo, eu vou tentar... Hoje a gente apanha de todos os lados. É que, na verdade, o que eu ia falar é em cima desse teu ponto, né? Acabou com o projeto do Alessandro Barcelos. Não tem a ver com o Campeonato Gaúcho. Tem a ver que, por exemplo, no GC ali, né? Eliminado 2 vezes pelo Juventude. Mas se a gente pegar o retrospecto, são 3 empates e 1 vitória para cada lado que estava no GC há pouco, tá? Duas Só que a eliminações. grande questão são as eliminações. Duas eliminações. A questão não está no jogo propriamente dito, na vitória, Ninguém no tá aí, empate ou na claro, ninguém tá aí derrota. pra isso. A questão está nas eliminações. É óbvio. Primeiro, se a gente pegar essa vitória do Internacional, foi diante de um time reserva. O Inter estava com um time reserva e o Juventude, inclusive, a torcida do Juventude queria a cabeça do Roger. Já Neste era jogo. nesse tempo? Sim, antes ele já ele estava balançando no cargo. No jogo contra o São sim, Luís, sim. É isso aí. ele já estava Tá certo. ouvindo vaias da arquibancada e tudo mais. Ou seja, esse jogo ele marca um outro momento para o Roger, inclusive dentro da competição e também no Juventude. Daí o Juventude vai lá e enfrenta o Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho. Só que assim, os jogadores talvez não estavam entendendo o que significava aquele jogo. Porque, olha, um cara que bate um pênalti final de cavadinha numa semifinal de Campeonato Gaúcho, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do próprio Beira-Rio, eu não consigo imaginar que estava ligado no que estava Tu acontecendo. está sendo muito benevolente dizer que os jogadores não estavam entendendo. Não, agora Meu eu vou. Deus. Não, claro que eu estou sendo benevolente, Ah. mas eu não vou bater no Robert Hernan de novo. Tá? Agora Até aqui, ó. porque teve um caminho até chegar no pênalti, né? Exatamente. Que o Inter tomou decisões Só que daí ruins. as outras 2 eliminações não é só na conta dos jogadores. As outras eliminações elas são principalmente, tá, na conta do Alessandro Barcelos, da direção de futebol e dos seus pares de gestão. Porque tu não pode, por exemplo, eu não vou nem falar do Rosário, do Rosário Central da Copa Sul-Americana, eu vou falar só do Juventude. Já São que a gente, muitas eliminações, né? tu não pode ir para um jogo de eliminatória com um interino. Tu vai para um jogo de eliminatória... O Nacional rifou a Sul-Americana. Evidente. Rifou o segundo jogo contra o Juventude também, Caxias. Evidente. Rifou a Porque, temporada. olha só, é o presidente na última reunião, na última entrevista coletiva, ele diz o seguinte: nós entendemos que era melhor tirar o Cudê porque a gente tinha mais chance, Cudê não sei pediu o as quê. contas. Sim, isso aí a gente já falou. Mas a questão isso não só é... reforça. E isso de com ele o Pablo perde- Fernandes para o jogo contra o Juventude só reforça, porque o presidente não ia tirar o Cudê antes do jogo da volta. Claro, não ia. mas pelo menos esperar o jogo da volta. Mas aí que tá. Se tivesse sido eliminado com o Cudê, É tinha óbvio motivo para pegar e fazer a pataquada que É fez. isso, Eu vou é demitir óbvio que o o técnico, Cudê eu pediu vou as contas, esfacelar. velho. Claro. Rolou até um Tim Maia, né? Me dê motivos pra ir embora. A grande questão é que hoje começa também contra o Juventude a cair, não é tese, né? Mas cair o argumento dos 5 jogos, né? Nós temos 5 jogos atrasados. Então a gente tem mais 15 pontos. Hoje Ao portal, eu não ao vou portal. nessa do portal. Eu não vou nessa do portal. Eu vou na questão de que precisamos ganhar esse jogo Bruno para... Tabata está relacionado.
Sim, Fernando voltou. Não, Nicole falando falou aqui, ó. Eu não, sei, falando então, sério. tô dizendo que só falando sério, agrega. É que assim, ó, falando hoje sério, a gente tem tá que ganhar. com. Hoje o Falando Inter tá sério, com sem 1 tem que ganhar ponto. hoje. Hoje o Inter tá 1 ponto do Z4, tá? Olha aí, ó. 1 ponto do Z4. Eu sei que são 5 jogos atrasados e tudo mais. Mas se tu perde esse jogo, ou se tu não pontua com 3 pontos, eu não tô nem falando em empate, tá? Se tu não ganha esse jogo, tu tem a possibilidade de entrar no Z4, mesmo tendo 4 jogos atrasados. Ninguém vai querer saber. Não, e Boa. depois É que isso tu aí, tá lá Anderson. dentro, Ninguém depois vai que querer o clube saber, grande chega nessa evidente. situação, É isso aí, Michele. Não, e não, é isso só, aí. não só a difícil. questão do clube Vamos lá, grande, cara. ô Michele, não só a questão do clube grande, pensa o seguinte, a partir Precisa do momento avançar. que tu entrar, a partir do momento que tu entrar no Z4, tu já tinha 5 atrasados, tu perdeu 1, os outros 4, É isso. mas nós já perdemos um atrasado, quem é que vai ganhar? Entende? Meu amigo, depois que A entra no cabeça, Z4, depois que claro. entra no Z4, a bola Então pesa, hoje a bola é queima. vitória. Hoje é Torcedor vitória. perde paciência, tem que Tem ganhar de do ser Juventude. 3 pontos. Muito bem, de volta com Donos aqui na tela da Band no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota comandando Boa Tarde RS aqui na tela da Band. Michele Silva, parabéns. Acertou ontem o resultado do jogo do Grêmio. Michele, Né? 2-1 para o Grêmio sobre o Fluminense. Odd Acertou 12. na mosca. 12 a odd, né? 12. Coisa boa. Vamos lá. Resultado final da enquete, na tela para vocês. A gente perguntou para a torcida do Grêmio sobre o tamanho dessa vantagem, né? É. O resultado do primeiro jogo é suficiente para o Grêmio avançar na Libertadores? 58% sim, 42% não, tem um equilíbrio, né? Porque a vantagem é mínima, né, Pedrinho? Mas é uma vantagem. Mas é uma É, vantagem. mas eu vou te falar, a torcida do Grêmio tá num ranço que eu vou te dizer. Tem parte da torcida que tá num parte, ranço Isso com o é Renato, cautela. que eu vou te dizer um negócio, ó. É difícil trazer o torcedor pro Cautela. lado do time. Isso é só cautela. Como é que é? Isso é o quê? Cautela, né? Cautela, né? Interessante Cautela, isso, né? Qualquer dia vocês vão enlouquecer, Alexandre. Todo o programa se fala de Celso Roth leitura- e minha- Mano Menezes. Minha leitura é um pouco diferente. Minha leitura não tem a ver com o resultado, mas eu acho que tem a ver justamente com a oscilação do Grêmio e com as decisões do Renato, que o Ribeiro Claro. bem pontua sempre. Claro. Esse 58 é muito mais pelo 2-1, claro, mas os 42 ali que são mais São mais preocupantes. pragmáticos, são mais racionais. Pé atrás, o Grêmio não convenceu a temporada menos ainda. emotivos, Exatamente. menos É, emotivos. vai Mas lá, eu, vamos mas eu lá. vou voltar a dizer, É Copa, mas eu né? É vou voltar Copa, a dizer vamos lá. que, antes da gente passar para o Mota, eu vou dizer que o Grêmio já está nas quartas de final da Copa Que Libertadores. vacina, Não hein? há Que nenhuma vacina, hein? possibilidade Zé de Gotinha. o Fluminense virar esse jogo. Vai pra academia terça-feira que vem. Não há nenhuma Gotinha possibilidade, vermelho. principalmente com o Mano Menezes na casamata tricolor. Vamos motivar o Fluminense. né? Motivando, Isso aí. O motivando. Ministério da Fluminense. Saúde tá com inveja. Tá forte, né?